No final do primeiro episódio do Memórias e Saberes, o Omolu disse que já estava na hora dele vir para o Rio, porque tinha o povo dele aqui no Rio. Após o falecimento de sua avó biológica e mãe de santo, Yadavina, mãe meninazinha recebe uma missão. Eu e minha irmã, que era a Kédia dele, nós fomos a Salvador para trazê-lo. Ela deveria ir ao Ilê Ogunjá, o Ilê fundado por pai Procópio de Ogunjá, que era o pai de santo de Yadavina, e buscar o assentamento do Omolu de sua avó. Aí nós fomos, mas só que a tia que estava cuidando, aí nós entendemos. Ela disse, não, minha filha, isso não é assim não. Mas não é assim não, esse santo não sai daqui assim não. Eu consigo imaginar o coração de mãe meninazinha nessa hora. Depois de receber uma missão importante, fazer uma longa viagem de ônibus do Rio até Salvador, chegar no antigo axé de pai Procópio e receber um não. Ela tinha ido lá justamente para isso. E mesmo depois de muita conversa com a tia, que estava cuidando do assentamento. Não, mas não é assim não, tem que saber se Ogum já quer. Uma das qualidades de Ogum é Ogunjá. Ele recebeu esse título por fornecer para Oxaguian os instrumentos agrícolas necessários para a colheita de inhame em Ejibó. Em agradecimento, Oxaguian e todo o povo de Ejibó passaram a chamar Ogum de Ogunjá, o senhor das lutas que gosta de cachorro. Ela fez, meu pai, eu trato tanto o senhor bem, o senhor quer me deixar, olha que dor no coração da gente. Mas ela sabia que era isso. Não tinha jeito, era o destino do sagrado. Aí preparou ele para direitinho, que nós botamos balaio, que nós trouxemos ele. Essa é uma das histórias que mãe meninazinha de Oxum, hoje com 85 anos, conta com frequência. Isso porque a vinda desse balaio de Omolu foi como um rito de passagem que marcou uma grande mudança na trajetória dela e de seu sagrado. E é essa história que eu, Jana Guinon, vou ajudar a contar aqui, hoje, no podcast Memórias e Saberes. Vamos ouvir sobre a fundação do Ilê Omolu e Oxum, da construção do terreiro na Marambaia, em Nova Iguaçu, até o bairro de São Mateus, em São João de Meriti. Esse é o episódio 2, Memória Viva. De volta ao Rio, mãe meninazinha foi com o assentamento de Omolu direto para a casa onde moravam em Ramos. Foi uma festa. E lá em Ramos, os vizinhos quase tinham uma desconfiança, mas não sabia que a gente era de candomblé. Tinha desconfiança por causa da minha avó, que era baiana, usava roupa de baiana. Mas elas não tinham muita certeza. Mas naquele dia, a gente tem que se assumir, né? Pelo que mãe meninazinha está dizendo, a festa da chegada foi tão grande que naquele dia nenhum vizinho ficou na dúvida que ali era assim, uma casa de gente do candomblé. E ele botou isso aí para vocês terem que assumir que eu existo, que eu estou aqui. Foi muito bom, muita festa, muitas flores, muito borobo por cima dele, que a rua ficou. Aí foi uma festa. Com o assentamento de Omolu no Rio de Janeiro, mãe meninazinha de Oxum, neta e herdeira espiritual de Yadavina, enfim, poderia continuar o legado de sua avó. Araqueturi, Araimará. Araimará, olô, Araimará. Araqueturi, Araimará. Essa união aqui. Com a ajuda dos integrantes mais velhos da Casa Grande de Mesquita, num sábado, no dia 6 de julho de 1968, mãe meninazinha funda a Sociedade Civil e Religiosa Ilê Omolu Oxum, na Marambaia, distrito de Tinguá, em Nova Iguaçu. E é claro, leva o assentamento de Omolu para lá. Quando de lá de casa para Marambaia também já foi outra festa. Ele foi recebido com a panegé, com muita pipoca também, fez outra festa. Para você que não conhece tanto o estado do Rio de Janeiro, vale a pena jogar no mapa aí no seu celular. Tinguá, Nova Iguaçu. Você vai ver que esse distrito fica distante do centro de Nova Iguaçu e bem no meio de uma reserva biológica. Agora imagina esse lugar há 55 anos atrás. A Marambaia é onde tudo começou.
Lá era luz de lampião, a casa coberta por sapê. Tinha um rio perto, muitas folhas, né? E a gente, o que precisasse de rio, essas coisas, era só andar um pouquinho adiante que o rio estava para nos servir. Quem está contando um pouquinho dessa história é Equede Solange. Eu tenho 61 anos. Eu praticamente nasci dentro do candomblé. Eu sou Equede, da Yansan de Nilce. Eu tenho 42 anos de confirmada. Eu sou filha de mãe Deja de Yansan, que era feita em Mesquita, que é a irmã da Naná. E praticamente eu nasci dentro do candomblé. Ela é sobrinha de mãe Meninazinha. Quando eles foram para Marambaia, em Nova Iguaçu, ela tinha apenas 7 anos. Lá nós éramos mais livres, né? A gente ficava... Porque lá tinha muito mato, a gente ficava andando por ali, pela rua. Era muito livre. Além da Equede Solange, outras pessoas acompanharam as histórias e mudanças desse sagrado. Uma delas foi o Ogã Carlinho de Nanã. Eu sou nascido e criado nesse meio. A Casa Grande tinha um campo de futebol. Não queria saber de macumba nada, eu estava no campo de futebol. Aí, quando ia começar a desfazer, eu saí correndo de lá para vir aprender. Aí aprendi, gostei e não quero outra vida. E Carlinho foi de Mesquita para Marambaia. A Marambaia, quando nós fomos para lá, tinha que fazer a casa de qualquer maneira. Aí juntamos todos os ogãs e começamos, um de cada lado, pegando barro, jogando, um errava, acertava na cara do outro, e ficava por isso mesmo, e fomos fazendo até que ficou em pé, graças a Deus, e a inauguração foi um sucesso. As memórias de todo mundo que passou pela Marambaia estão vivas, que, quando elas contam, parece que a gente está vendo um filminho na nossa frente. E lá era muito bom, tinha um campo de futebol. A festa era no sábado, a noite toda. Domingo, o rapaz do campo ia lá buscar eu, meu tio, meu primo e meu outro primo. A gente ia todo mundo para o campo jogar bola. As baianas que ficavam, ia tudo torcer para a gente lá no campo, ainda gritava lá: cuidado, machuca meu sobrinho não, senão eu vou fazer macumba para vocês. Era muito bom. Apesar das boas memórias, não era fácil ter um terreiro em um lugar distante. Tinham muitas complicações. Na verdade, um bicho bem particular estava impedindo mãe Meninazinha de continuar na Marambaia. Não, pelo amor de Deus, quero ir embora. Ela mexia, aparecia, não fico mais aqui não, quero ir embora. Até ficar no livro, não fico não. Vem para agora aquele bicho. Mas eu gostava de lá, era muito bom. Eu ficava lá sem problema, às vezes ficava só. Estão falando de que bicho? Eu estou falando de cobra. Tinha muita, não era pouca não, era muita. Bom, não dava mais para ficar lá, né? Mas as memórias ficaram e ajudaram mãe Meninazinha e seus filhos a construírem e edificarem um outro espaço. Dessa vez na Baixada Fluminense do Rio, no município de São João de Meriti, no bairro de São Mateus, onde o Ilê está até hoje. Aqui sim, foi muito carrinho de mão de barro aqui para aterrar isso tudo aqui. Esse que está falando é o Ogã Hilton de Oxalá. Foi confirmado em 13 de setembro de 1975 aqui em São Mateus e suspenso na Marambaia uns 4 anos atrás mais ou menos, 70, 71 por aí. E é isso, conheci lá e conheci aqui. Ele conta pra gente como foi a construção do Ilê Omolum e Oxum. Fizemos a primeira casa de mãe Meninazinha lá atrás nos fundos, né? Aí o pessoal vinha para cá para fazer isso, construir aquilo e tal. Vamos lá, aí começar a tocar tabaco na cozinha de Naná, que era 2x2, 3x3, se fazia o candomblé ali, cara. Se fazia o candomblé ali. E se fazia e se brincava e ficava todo mundo satisfeito, entendeu? Aí depois foi cresceu isso tudo aqui. Quem chega agora não sabe o que nós fizemos lá atrás, entende? Trabalhamos muito aqui, muito mesmo. A Baixada Fluminense do Rio, onde está localizado o Ilê, é território negro e de axé. Primeiro é importante dizer que a Baixada Fluminense é uma região do estado do Rio constituída por 13 municípios, que compõem a grande parte da região metropolitana do estado. Vale ressaltar também que é uma região majoritariamente negra. Não por acaso, certamente é a região com maior concentração de terreiros do estado do Rio de Janeiro. Quem está falando é Obaleira de Deus,
cientista social e mestre em filosofia. Ele tem uma extensa pesquisa sobre a história dos terreiros na Baixada Fluminense e também estuda as filosofias de matriz africana presentes nos terreiros. Um mapeamento das casas de religiões de matriz africana do Rio, realizada pela PUC, por exemplo, mapeou 847 casas no estado. Desse total, mais da metade está localizada na Baixada Fluminense. Outros dados de mapeamento interessantes para a gente pensar. Em relação à Baixada, especificamente, houveram municípios que realizaram seus próprios mapeamentos. Parece que em São João de Meriti, por exemplo, foram identificados mais de 700 terreiros. Em Nova Iguaçu, foram mapeadas por volta de 2.000 terreiros. Né? Lembro aqui do José Geraldo Rocha, o pesquisador e inclusive um dos responsáveis pelo mapeamento em São João de Meriti. Ele faz uma estimativa de que haja aproximadamente 5.000 terreiros em toda a Baixada Fluminense. Ou seja, a Baixada Fluminense é uma região que entoa e vibra ao som dos atabaques. A Baixada Fluminense começou a receber os primeiros terreiros no início do século XX, mas foi nos anos 30 que eles começaram a se multiplicar na região. Isso porque, até então, os terreiros, em sua maioria, eram na Pequena África, na região central do Rio, onde a Davina, a avó de mãe meninazinha, chegou quando veio de Salvador. Como a gente contou no último episódio, os terreiros começaram a ser perseguidos na Pequena África. Além disso, um projeto de remodelação da cidade estava em curso. Nesse período, na década de 30, o governo demoliu muitos cortiços e casarões ali no centro para uma dita modernização da cidade. Mas essa tal modernização e a perseguição que as práticas religiosas africanas estavam sofrendo acabaram levando os terreiros que estavam nessa região para a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, infelizmente, tem sido uma região marcada por crimes violentos de racismo religioso. Não podemos nos esquecer que, por exemplo, em 2017, viralizaram vídeos nas quais traficantes evangelizados invadiram terreiros em Nova Iguaçu e, sob a mira de fuzis, obrigaram pais e mães de santo a quebrarem o seu sagrado. Mas recentemente também o município de Belfor Roxo tem registrado o cerceamento da liberdade de culto por esses mesmos tipos de agressores. Bom, infelizmente essa mudança não significou que os terreiros deixaram de ser perseguidos só porque foram para mais longe. A gente ainda tem que lutar muito contra o racismo religioso na Baixada Fluminense e no Brasil todo. A gente ainda tem que lutar muito para manter a nossa fé e a nossa memória viva. Essa história do Ilê, Omolu e Oxum nos ajuda a lembrar como nós, pessoas negras e de axé, somos fortes e resistentes. Conseguimos manter, apesar de muita perseguição ao longo de tantos anos, a nossa fé até os dias de hoje. E assim seguimos. Esse é mais um episódio do podcast Memórias e Saberes. Agora vamos aos créditos finais. Narração, minha, Jana Guinon. Direção e produção, Filó Filho. Roteiro, Gabriele Rosa. Montagem e mixagem, Davi Obadia, Filó Filho e Manuela Veloso. Entrevistas, Filó Filho e Manuela Veloso. Imagens, Gabriel Torraca. Captação de áudio, Angelino Albanese e Toninho Muricy. Participaram deste episódio mãe Meninazinha de Oxum, pai Carlinhos de Nanã, pai Wilton de Oxalá, mãe Solange de Oxaguian e Obalera de Deus. Este projeto tem o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, pelo edital Povos Tradicionais Presente e parceria com Columbia University, com meio do Instituto de Religião, Cultura e Vida Pública, Columbia Global Center, no Rio de Janeiro, e o Departamento de Estudos Latino-Americanos e Ibéricos. O podcast Memórias e Saberes é uma realização do Ilê, Omolu e Oxum, uma produção da Cutine TV.